Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais um Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem, gente, esta semana é nosso convidado, o Wellington Borges, está aqui, historiador da nossa cidade, amigo nosso aqui da TV de muito tempo. Prazer, viu, Wellington, te receber, é uma satisfação estar aqui com você mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Não sei quantas vezes já estive, mas é sempre um prazer, né? A gente vir falar um pouco sobre nossa cidade. Ele falou que não sabe quantas vezes, mas um pouquinho, alguns segundos antes de começar a entrevista, ele disse que recordou do antigo Papo 96. Nós estamos em 2018, o Papo 96 foi explodido em 2005. Eu acho que esse programa foi 2005. E você já participava aqui da TV. É verdade. Mas olha, gente, isso é muito bacana porque é o seguinte, em alguns momentos da nossa história a gente tem que relembrar mesmo as nossas coisas e a ideia de trazer o Wellington aqui é falar exatamente um pouco desse fato histórico. Ele agora, em 2004, 2005, não tinha o Cubatão Caminhos da História, né? Pelo menos não na versão de internet. Não, o livro é de 2009, né? O livro Cubatão Caminhos da História. Nós lançamos em 2009, eu mais dois amigos, o Francisco, lá da biblioteca, e o professor César, Sim. professor de Geografia da Rede. Lançamos o livro em 2009. Agora em 2014, né, eu criei a página, né, o grupo no Facebook, Cubatão. Eu mudei o nome porque como o grupo já não possuía só os textos do livro, então Cubatão Caminhos da História passou a ser Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, que abrange muito mais material sobre a história de Cubatão, né? E já vão 4 anos então? Foi 2014, certo. 4 anos. Quem quiser acompanhar, quem quiser saber do que a gente está falando, está aí, ó, na página no Facebook, né? É a página do Facebook, Cubatão, Seus Caminhos, Sua História. Certo. É o nome do grupo, né? Tem hoje 3.500 membros, né? O pessoal participa bastante, porque são textos que tratam da história da cidade e sempre com a preocupação com as fontes, né? De ser textos de trabalhos científicos, de autores conhecidos, né? A gente tem essa preocupação. E as pessoas têm participado bastante. Recentemente, um texto que tem chamado muita atenção é a reabertura do Caminho do Mar. Agora, por ocasião do aniversário da tragédia da Vila Socó, em 84. Dia 24 de fevereiro, né? Eu tenho um texto que lá o pessoal tem participado bastante. Agora, daqui a pouco a gente vai falar dos monumentos, mas antes eu queria saber o seguinte. Você escreve seus caminhos, suas histórias, e você falou dessa abordagem técnica mesmo, desse cuidado que tem que ter. Mas como é que você inclui nessa situação toda essa participação popular, que tem os seus registros, a sua maneira de ver a história, e a gente percebe que acaba interagindo também, né, Wellington? Não, sim. Bem, Vou te dar um exemplo. De repente você conta lá uma história da Fabril. Eu tenho certeza que vai entrar alguém lá e falar, eu lembro, eu estava... Sim, e acontece muito, né? E também tem textos de autoria de pessoas do povo, né? Memorialistas, como o Arlindo Ferreira, e outros memorialistas que já não estão mais entre nós, como o Aires, o seu José Gouveia. São pessoas que escreveram, né, aquilo que eles viveram na cidade, que foram testemunhas, né, oculares ali daquele fato histórico, e que a gente colocou ali. E os comentários também, dos mais variados, de pessoas que viveram também determinado fato, né, isso enriquece muito a discussão no grupo. E são textos que têm esse objetivo de instigar mesmo, né, a participação das pessoas e, acima de tudo, ser uma educação patrimonial, que é aquilo que a gente tem buscado trabalhar hoje, né? As pessoas valorizarem, conhecerem, terem identidade com a cidade. Agora, essa questão do memorialista, do historiador e dessa participação popular, um que não é nenhum nem outro, mas tem a memória viva eletrônica e participa e muitas vezes contesta algum fato que uma vez você já publicou. Já aconteceu ou não? Já, sim. Então. Já. Porque
É a visão da pessoa, é né? a visão da pessoa É, e nenhum texto ele se fecha em si, ou seja, é Absoluto. passível de ser contestado. Recentemente, inclusive, eu não me lembro, foi recente nesses textos aí do Caminhos do Mar, o professor João Jorge Peralta, ele entrou inclusive e falou, olha, viu a muito bem, manifestação, mas né, tem esse detalhe. viu a manifestação dele, bem lembrado, fiquei até com vontade de convidá-lo para vir aqui na TV, viu? Eu falei, bom. poxa, que bacana o professor João Jorge entrar. Eu não li, eu comecei a ler, eu vi que ele te deu parabéns e fez uma contestação. Não foi nem por causa disso que eu toquei no assunto. Sim, sim. Mas eu vi essa ideia. Eu estive com o professor João Jorge Peralta recentemente no Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Convidaram para falar sobre essas questões aí da Serra do Mar, e ele estava, e ele me ajudou bastante, porque ele viveu um período em Cubatão, que foi secretário de Educação na época do prefeito Passarelli, né? Sim. E ele lembrou de fatos da época, de luta mesmo, para que os monumentos da Serra do Mar tivessem mais cuidado, né, na questão da conservação dos monumentos. Foi uma participação muito positiva. Você pensou em pegar essas participações e escrever esses relatos também de forma impressa, ou criar algum registro bibliográfico sobre isso? A ideia da criação do grupo, né, no Facebook se dá por conta dessa demanda grande hoje, as pessoas buscarem redes sociais. Eu pensei, tanta coisa é colocada nas redes sociais e uma boa parte dessas coisas que são colocadas não tem uma consistência do ponto de vista de informação histórica mesmo, né? E já existiam outros grupos, inclusive, que falavam sobre Cubatão, mas existia essa lacuna. Pensei, eu vou, como uma atividade de lazer, né, que dá prazer fazer, sem compromisso, sem grandes compromissos, eu vou criar esse grupo, né? E vou criar, a princípio, com os textos do próprio livro e ver a reação das pessoas, né? E foi muito bom. E do aspecto pedagógico, agora nós vamos reiniciar as aulas. O seu livro já era utilizado como consulta mesmo para reserva aí de conhecimento do pedagógico. Nós tivemos um período aí, 2008, até 2012, em que houve uma produção grande de obras sobre Cubatão, né? O nosso livro, Selma. Cubatão, Camisa e História, que foi 2009, 2007 a Selma, 2006 a Selma, com o livro Meu Lugar Cubatão, no Mundo. Não, a história de uma cidade industrial. Meu Lugar do Mundo foi um outro livro que ela lançou mais para pedagogia mesmo. Mais para criança, né? Desenhar tudo, como um material de muita importância para a educação patrimonial das crianças da rede. Mas tivemos também alguns livros patrocinados pela indústria, do Guará Vermelho, do Arlindo. Do Arlindo, Causas Cubatenses 1, que agora esse ano sai a segunda edição do livro, né? Peraí, então, vamos fazer o seguinte, eu vou te interromper um pouquinho, que eu preciso fazer um intervalo, daqui a pouco eu volto conversando com o Elton, vai falar um pouquinho dessa referência bibliográfica mesmo, e é legal também falar do livro do Arlindo Ferreira, que já esteve aqui conosco, que é um memorialista e registra de uma maneira mais divertida também, né? E é legal a gente ter essas pessoas que querem marcar e registrar os fatos históricos da nossa cidade. Então dá um tempinho, eu volto já já. Conheça agora os apoiadores da TV Polo. Projeto 10 em 1 Espaço Kids. Ótica VIP. CNA, o inglês definitivo. Objetivo Cubatão. Peralta, Viagens e Turismo. ABS Móveis. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. O nosso convidado da semana, o Wellington Borges. A gente está conversando sobre os livros já escritos por ele, sobre a página também que ele mantém no Facebook, e ali conta Cubatão, seus passados, seus caminhos e sua história. E sua história. Se você precisa fazer uma pesquisa sobre a nossa cidade, lá é o caminho. Muita gente ainda não sabe, você é um defensor dessa ideia, e em fevereiro, agora, nós comemoramos aí
quase o 400º da Vila de Cubatão, é isso? E você sempre publica uma foto muito bacana lá do seu... O quadro do Jean Luciano, né? Jean Luciano ou do Benedito Calixto? A imagem que eu coloquei é do Jean Luciano, mas é uma reprodução do Calixto, Cubatão, em 1827. Isso. Né? A tela original do Calixto e o Jean fez uma... Releitura. Uma releitura, porque o quadro é idêntico, mas ele colocou alguns elementos novos no quadro, como, por exemplo, o Guará Vermelho, né? Que no quadro original do Benedito Calixto não tem. Mas o 10 de fevereiro, existe uma lei no município que institui o dia 10 de fevereiro de 1533, o ano da fundação do povoado de Cubatão. É interessante comemorar esse dia, não como o dia da fundação do povoado, porque não houve fundação de povoado no dia 10 de fevereiro de 1533. Mas a data é importante. Tão importante que figurava no primeiro brasão de armas do município, né? No brasão anterior... 1833. No atual. No anterior, no primeiro brasão, existia as datas de 1533 e 1949. No brasão atual é 1833. É outra história. Mas o 1533, o 10 de fevereiro, é importante porque foi nessa data em que, pela primeira vez, aparece o nome Cubatão no documento público, que é o documento que o Martim Afonso Souza, né, entregou ao Rui Pinto, que era um fidalgo português, que veio junto na esquadra dele, para fundar a Vila de São Vicente, para iniciar o processo de povoamento do Brasil, a partir aqui da costa de São Vicente, né? Ele entregou as cartas de Sesmarias ao Rui Pinto. O que era a carta de Sesmarias? Eram lotes de terra onde esse aqui é seu, esse aqui é seu, esse aqui é um pedacinho de terra. Onde a pessoa que recebia essas cartas, ele tinha a autorização de uso, embora não fosse o dono. O dono era a coroa portuguesa. Mas ele poderia, a partir dali, usufruir da terra, né? Porque a ideia era povoar o Brasil. O Brasil desde 1500 já era conhecido, né? Os portugueses já haviam descoberto o Brasil em 1500, mas durante todo esse período os portugueses não estavam muito atentos ao Brasil, porque estavam preocupados lá com os problemas que tinham lá também, né? Com o comércio das especiarias na Índia, né? Quando esse comércio começou a entrar em decadência, eles voltaram os olhos para o Brasil e começaram então esse processo de povoamento. E Cubatão aparece nesse período, aparece nesse documento em que o Martim Afonso entrega as cartas de Sesmarias para o Rui Pinto. Olha, vai lá, toma conta. O fato é que Rui Pinto não veio para cá. Né? Não veio? Não veio. Não houve, nesse período, fundação de povoado, nada disso. Diferente do que aconteceu em São Vicente, que aconteceu em Santos, que teve lá uma pessoa que iniciou ali, no caso São Vicente, o próprio Martim Afonso, em Santos o Brás Cubas, né? E aqui seria o Rui Pinto? Aqui não teve. Mas o Rui Pinto, pelas dificuldades da época, de acesso, qualidade da terra muito alagada, né? Ele não deu muita importância. Então não houve fundação do povoado. Ele não veio morar aqui. Sim, as terras depois são herdadas por outras pessoas e o processo de povoamento de Cubatão foi muito lento, né? Mas a importância da data reside no fato de que o nome Cubatão aparece no documento público pela primeira vez na história nessas cartas de Sesmarias de Martim Afonso ao Rui Pinto. Né? Vou pedir para você mandar essa foto aqui, só para as pessoas darem uma olhadinha. Essa imagem agora que você está vendo aí desse povoado, ela, que nós vamos passar, essa do Jean Luciano, ela, para as pessoas se situarem, onde era mais ou menos? Então, essa imagem, ela reflete exatamente como era Cubatão. Certo. Em que região? Então, como nós podemos afirmar isso? Ali é o Largo do Sapo. É a Praça Coronel Joaquim Montenegro. Inclusive aparece a ponte coberta, né? Deixa o pessoal situar. Coronel Joaquim Montenegro, Largo do Sapo, isso é o pessoal da antiga que conhece. O pessoal novo conhece aquele acesso ali para o Teatro do Caos. Onde está o Teatro do Caos. Em frente ao Teatro do Caos, onde é que tem aquele casal açoriano, né? Aquele pescador açoriano português. Não, onde está a estátua lá do... Pescador, não. Não é pescador. Ali Porto, do Arieiro, né? Não. Aquela imagem retrata o barqueiro que conduzia as mercadorias que os tropeiros traziam, né, até o Porto de Santos.
e do Porto de Santos para o Porto Geral do Cubatão, no caminho inverso, as mercadorias subiam a serra, né? Mas era tudo ali naquela região? O quadro retrata Cubatão em 1827 naquela região. E é exatamente como era Cubatão, não porque o Calixto tenha visitado e tenha visto, né? Ele é posterior. Mas o Calixto ele fez o quadro original baseado em desenhos de viajantes que vinham para o Brasil, e passou por aqui e desenhava o que via, né? No caso específico era o John Burkell, que veio nessas viagens, né? Eram viajantes que vinham da Europa, conhecer o Novo Mundo, o Brasil, desenhar o que eles viam, tanto na fauna como da flora, e paisagens. E o Burkell desenhou o que ele viu ali, é o que está retratado na tela, e o Calixto colocou cores. E o João Luciano, mais recentemente, essa tela de 2009, né, fez uma reprodução maravilhosa do quadro do Calixto. Então é exatamente o que nós vemos ali. Ali nós vemos alguns morros que não existem mais. Já percebi. Eles foram demolidos quando começou o processo de industrialização, né? Aliás, esses morros no sopé da serra é uma das interpretações do vocábulo Cuipaitaã, que os indígenas nomearam a região, né? Cuipaitaã, que por assimilação portuguesa virou Cubatão. A interpretação que se dá a esse nome, o Cuipaitaã, é rio que cai do alto ou pequenos morros no sopé da serra, né? Tanto uma interpretação quanto outra reflete a realidade geográfica da época. O rio Cubatão, que nasce no Planalto, desce pelas escarpas e forma aqui o rio, né? E os morros que existiam, pelo menos alguns, né, não existem mais por conta do processo de industrialização. Mas é uma tela fantástica aí que retrata a cidade como ela era. Ali, na verdade, mostra os tropeiros que acabaram de descer a calçada de Lorena, né? Certo. E em 1827 já existia. Não é exatamente a calçada de Lorena que existe hoje, que essa aí só aconteceu... Não, é a calçada de Lorena que existe hoje. É a calçada de Lorena não é de 22, hoje. Ela? Não, então, aí é outra coisa. Aí ele vai falar, já que ele vai contar essa história, isso aqui é outra coisa, então eu vou para um intervalo, e aí ele vai falar da calçada de Lorena, do Belvedere, enfim, dos contos dos monumentos da Serra. Então não sai daí não, que eu volto já já. Cantina Tia Jô. O melhor para sua festa você encontra aqui. Pães, bolos, doces e salgados. A Tia Jô oferece também coffee break e kit festa. Tia Jô, a melhor cantina de Cubatão. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo e a minha conversa é com o Wellington Borges. A gente já falou aqui Largo do Sapo, contamos um pouquinho de várias coisas que aconteceram. E se você quiser saber muito da história de Cubatão, então você visita a página no Facebook, Cubatão, Seus Caminhos, Suas Histórias. Muito legal lá também uma história que tem sobre o cemitério judeu aqui em Cubatão. Vamos falar em um minuto, Wellington? Das Polacas? Das Polacas? Sim. Então vamos lá. Bem, o cemitério das Polacas, inclusive vai entrar em processo de restauro agora, né? Está dentro do cemitério de Cubatão. Isso. É uma história que a gente pode voltar outro dia para falar mais, mas basicamente ali estão sepultadas judias que foram traficadas, né, do leste europeu para as Américas e para o Brasil, no caso específico o Porto de Santos, e que aqui adquiriram um terreno para criar o seu local de descanso final, o cemitério israelita. É um cemitério israelita com uma característica diferente, porque ali estão enterradas essas mulheres que eram traficadas, né, e eram colocadas na prostituição no Porto de Santos e em outros portos da América. Mas caminho inverso que acontece muitas vezes com a discussão hoje, traziam mulheres para cá para se instituírem aqui na situação. Exatamente. E aí a comunidade judaica acabou abraçando e colocando, criando esse cemitério. Não, quem criou o cemitério foi as próprias prostitutas, as mulheres que eram prostituídas, né? E elas criaram uma associação de mútua ajuda e compraram um terreno aqui em Cubatão para ser cemitério.
Que não é aquele, era perto era na refinaria? Que foi transferido junto com o cemitério municipal na década de 50. Certo. Mas é uma história que precisa ser contada, né, com mais detalhes, inclusive, que tem uma riqueza muito grande. Vou vir um dia aqui, ou senão, se der certo, na Pode verdade, vocês estão convidar a planejando. professora Ivânia, que é Especialista que no fez o trabalho dela de conclusão de curso de História, é especialista nesse tema. É muito legal, a gente não tem acesso, mas o cemitério é muito legal, bonito, tem um outro trato, nada a ver. Aí a gente percebe a diferença da riqueza cultural de um povo. Vai lá, se você tiver a oportunidade de ver o que é o cemitério dentro daquilo que nós entendemos como que é cemitério. Wellington, vamos ganhar tempo, fala os monumentos da Serra. Você falou que, eu contestei você aqui, você falou assim, olha, chegaram ali pela calçada de Lorena. Eu falei, mas não é de 22? Você falou, não. A calçada de Lorena, ela foi construída pelo Bernardo José Maria de Lorena, que era o governador da província de São Paulo, né? Entre 1780 e 1795 e 1785 a 1795, 10 anos. Certo. E em 1792 ele inaugura uma estrada toda de lajes, de pedra, né? Que depois acabou sendo conhecida como Calçada Lorena. Na verdade, ela foi uma estrada... Foi a primeira estrada de Santos a Cubatão. Foi a primeira ligação... Não, Planalto, Baixada. Isso. Existiam as trilhas indígenas desde o início do processo de colonização, que João Ramalho, o próprio Martim Afonso de Souza utilizavam, né? Pavimentou a trilha. Exatamente. As trilhas indígenas eram de difíceis acesso e no período em que se construiu a calçada de Lorena, já havia uma produção agrícola forte no interior do estado, principalmente o açúcar, né? E precisava de uma estrada melhor para transbordo, escoamento dessa produção. Vamos ver se você consegue mandar uma foto para nós da escada para as pessoas se situando. Então, esse caminho, ele serviu para melhorar o acesso e o transporte de mercadorias. Sim. Pela calçada de Lorena, chegou a ser transportado, a ser transitado por ela, mais de 200 mil mulas por ano, dividido em tropas, né? Cada tropa era constituída de centenas de mulas. Dá para dizer que o Dom Pedro, então, passou ali pela calçada Lorena? Exatamente. Porque tem história de Dom Pedro. A importância da calçada Lorena não é a passagem de Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822. Ela foi uma revolução na economia da colônia brasileira, né? Do Brasil, nesse período. Foi uma revolução tremenda. Ela foi, inclusive, na Europa, foi muito elogiado o projeto de construção, porque ela tem todo um tratamento de escoamento de água. Por mais chuva que acontecia naquele período, ela não ficava alagada, então tem toda uma história aí em torno da construção dela. E Dom Pedro passou por lá no dia 7 de setembro de 1822, né, depois de parar ali no Largo do Sapo, estava se sentindo mal, tomou o chá de goiabeira da Dona Maria do Couto, né? E retornou viagem e encontrou com o mensageiro lá no Ipiranga, no Riacho Ipiranga. Então tem aquela história que o Teatro Caos conta muito bem, se tivesse encontrado o mensageiro aqui embaixo... E vamos ter esse ano novamente, né? Esse ano vai ter. Tem promessa, isso é muito bacana. Agora, a calçada de Lorena, ela foi importante por quase 50 anos, porque a produção começou a aumentar muito de materiais, de açúcar e também o início do processo da produção do café. E precisou construir uma nova estrada. E essa estrada foi inaugurada em 1841, em agosto de 1841, com o nome de Estrada da Maioridade. Onde fica essa estrada? É o mesmo trajeto do Caminho do Mar, da Estrada Velha do Caminho do Mar. Estrada Velha. Ela foi aberta em 1841, como estrada de chão, depois ela foi revestida com lajes também, naquele processo conhecido como macadame, né? Sim. E porque naquele período carros de boi escoavam mais rápido a mercadoria, mas o carro de boi não descia pela calçada de Lorena. Certo. Por isso que ela foi aberta em 1841. Ela tinha o nome de Estrada da Maioridade porque coincidiu com o Dom Pedro II, que foi coroado aos 14 anos, né? Ele teve a maioridade antecipada, né? Depois que... Para poder assumir o trono. Para poder assumir o trono. Depois que Dom Pedro teve que voltar para a Europa, lá, fazer a guerra lá pela coroa portuguesa, né? E os monumentos? Então, aí que entram os monumentos. No início do século, era prefeito de São Paulo
o Washington Luiz, né? Sim. Prefeito, depois governador, naquela época não falava governador, se falava presidente do estado de São Paulo, né? Ele foi prefeito e quando foi prefeito, por volta de 1920, ele teve a ideia de pavimentar essa estrada. Inclusive, convidou um dos grandes arquitetos brasileiros, que é inclusive precursor do modernismo, né, na parte de arquitetura, que era o Victor de Bougrain, um francês que já estava no Brasil, para fazer o projeto da estrada. E logo depois ele foi eleito governador ou presidente da província. E já como presidente da província, ele chamou o Victor de Bougrain e o José Huarte Rodrigues, que era um outro artista importantíssimo, que ele já tinha contratado quando era prefeito para fazer o Largo da Memória em São Paulo, toda a parte de azulejos, porque o José Huarte Rodrigues estava com uma proposta inovadora na época, que era fazer a arte através de azulejo. Wellington, eu vou fazer o seguinte, eu preciso falar um outro assunto com vocês do Monumento de Serra do Mar, e esse que tu está falando para a gente é muito legal porque repercute um pouco da história. Mas eu vou dar uma encurtada aqui nessa condição. Sim. São quantos monumentos na estrada? Bem, vamos lá. O Washington Luiz ele mandou pavimentar a estrada e ele era historiador. Ele contratou também o Victor de Bougrain e o José Washington Luiz para fazer os pousos, né? Certo. Então nós temos o Cruzeiro Quentista, começando aqui por baixo, né? E numa sequência histórica também, porque o Cruzeiro Quentista vem de 1500, Quentista de 1500. Então conta a história do processo de descobrimento do Brasil. Cruzeiro Quentista, o Pontilhão da Raiz à Serra, né, já no início do trecho de serra. Esse está dentro da refinaria? Está fora já porque a estrada você consegue visitar. Então vamos lá, Cruzeiro, Pontilhão da Raiz à Serra, o Padrão do Lorena. Sim. Depois o padrão, o Rancho da Maioridade, que é a que a gente chama de Casa de Pedra. Depois o Belvedere Circular. Aqui lá de cima. Lá de cima. E o último, o Pouso de Paranapiacaba, que é o Casarão. Né? 6. Esse monumento aí que tinha história da Marquesa de Santos, aquela história... o Rancho da Maioridade, que é folclore, né? Então são 6 os principais. Embora seja também considerado monumento e tombado pelo Condefat, as ruínas do Pouso e o Monumento do Pico. Certo. O Monumento do Pico está fora do trecho de serra. Mas esses monumentos foram inaugurados, foram construídos em 1922, a estrada ficou pronta um pouco depois. Mas a Estrada Velha, né, ou Caminho do Mar, é de 1922, a primeira estrada pavimentada em concreto da América Latina com os monumentos. Está em Cubatão essa estrada, pertenceu à nossa cidade de muito tempo, e depois, por questões políticas, o Wellington um dia pode contar para a gente, passou a ser administrada pelo Instituto Florestal da Serra do Mar, e agora nós vamos poder voltar a visitar essa estrada, né, Wellington? Agora, uma vez por a prefeitura parece que teve uma vitória e um sábado por mês. É muito legal que você saiba disso, é muito legal que você vá visitar, porque tem essa história toda que o Wellington acabou de contar, além de ser um passeio super bacana, com visual muito bonito, e com cachoeiras para você se refrescar. É isso, Wellington? As cachoeiras não podem. As cachoeiras não podem. Não pode se refrescar mais. Bem, quando você faz um passeio monitorado, tem um monte de regra, mas o passeio mesmo assim ainda é legal. Wellington, vou te combinar, e a gente já conversou aqui de Paris, para você ver se consegue contar essas histórias aqui na TV Polo, para as pessoas também terem esse registro em vídeo, tá bom? Sim, será um prazer. Queria agradecer muito a sua presença, dizer que essa discussão política que está aí, ela faz sentido porque nós temos que se apropriar daquilo que é nosso, mas nós temos que dar um passo de cada vez para também ter estrutura para poder fazer. Wellington, obrigado, parabéns, muito legal esse papo e até a próxima. Até a próxima. Bem, gente, esta edição do Papo na Polo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.